Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória. Sem Ele nada somos, irmãos. Ele é a nossa fonte primal de todas as coisas. Deus é a causa de tudo existir. Nada existe sem Ele. Por meio dEle, para Ele, que são todas as coisas. Tua família é abençoada porque Deus, Ele é o Deus da família. Ele é o Deus que abençoa o marido, a esposa, os filhos. Ele abençoa a casa. Ele abençoa os planos, os sonhos, os projetos. Tudo que a família precisa está realmente em Deus. Tem um texto muito maravilhoso e também que nos chama a atenção a respeito dos cuidados que nós temos que ter para calçar a nossa família, para sustentar a nossa família. Qual é a base da sua família? O que tem sustentado a sua família? O que tem servido de fundamento para a tua família? Olha o que você está colocando, porque se não for um fundamento certo, a sua casa pode se desmoronar. É importante isso. As pessoas têm que parar para ouvir mais a palavra de Deus. As pessoas têm que parar para ouvir mais a voz do Espírito Santo. Nós não podemos ficar, irmãos, tão desatentos, tão preocupados com as coisas dessa vida e deixamos de lado a voz de Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem sustenta a tua casa, quem sustenta a vida do seu filho, da esposa, do marido, é Deus. Porque se Ele não cuidar, se Ele não vigiar, em vão vigia a sentinela. Então, põe a tua família, a tua casa, põe os seus planos, seus sonhos nas mãos do Deus eterno. Pega a sua espada, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. O cuidado com a base da nossa casa. Devemos sempre reportar a Bíblia como fonte de princípios, como fonte de regra de vida. Devemos sempre nos reportar a Bíblia como a revelação máxima de Deus depois de Jesus para nos alimentar, nos sustentar. Quando a família foge desses princípios, desses valores inegociáveis, a família pode estar calçando a base da sua casa em fundamento arenoso, perigoso. Os irmãos sabem o que é areia movediça, não sabe o que é areia movediça, né? É isso aí. Muitas vezes nós queremos construir a nossa casa e usamos fundamentos falsos. Cuidado com isso. Vamos ler aqui o que Jesus tem para nos revelar. Todo aquele, pois, versículo 24... que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, olha aí, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. É impressionante como a gente vê as pessoas correndo para um lado, para o outro. É impressionante como as pessoas não têm tido tempo para uma vida relacional com Deus, com sua palavra. Um momento como esse que nós estamos aqui congregados, reunidos para ouvir, só cresce quem ouve. Nós estamos reunidos aqui porque somos edificados. É impressionante nós notarmos essa automatização. As pessoas estão tentando resolver tudo e suas agendas estão lotadas, estão sem tempo para nada. O que acontece é que nós estamos vendo uma grande desvirtuação dos costumes, das relações e as mudanças sociais
que têm chegado e mexendo com o comportamento humano, não só com o comportamento humano na questão exterior, mas também tem mexido muito com o ser humano na sua psique, na relação consigo mesmo. Pessoas que não conseguem se entender, pessoas que estão começando a desenvolver as psicopatias e necessidades que não conseguem preencher dentro delas. Eu tenho pensado, irmãos, que essa sociedade tem se afastado da palavra do Deus eterno, tem se esquecido dos ensinamentos da palavra que sempre sustentou as pessoas, sempre sustentou as famílias, sustentou maridos, esposas, com doutrinas, com ensinamentos, com provisão. Nós estamos agora sendo bombardeados por toda espécie de doutrinamento e vem de maneira a destruir os bons costumes, boas práticas, coisas que deveriam ser guardadas, conservadas, coisas que deveriam ter sido colocadas como o sustento da casa, da família, tem sido destruído. Essas coisas têm sido destruídas. E as pessoas estão vivendo um tempo onde a base real para suportar todas as coisas, para suportar esse vento forte, para suportar todo esse processo de achincamento contra a família, contra marido, contra esposa, esse processo que a família que tem suportado tudo, eu tenho observado, a família tem suportado todo tipo de agressão, e as pessoas deixaram de ter tempo para Deus, que é o sustento de suas vidas e suas casas. A gente percebe que isso tem desmoronado relacionamentos, tem feito pessoas tão apáticas, insensíveis, não conseguem mais retornar ao convívio relacional com Deus. Então, nós estamos vendo uma evolução tecnológica, um processo de grandeza em muitas áreas, mas também estamos vendo a total destruição da família, dos relacionamentos. Jesus estava falando a respeito daquilo que você tem guardado como fundamento para a sua vida, o que você tem guardado como fundamento para os dias maus, o que você tem colocado como base para ser realmente o fundamento quando chegar a hora que vier as tempestades, a chuva forte, que o nível da água subir e der de ímpeto contra a tua casa, contra a tua família. Jesus está falando o que você tem guardado, qual tem sido a base daquilo que tem sustentado, alimentado, que tem dirigido os teus pensamentos. Hoje a gente percebe o número de pessoas que estão sem orientação, famílias sem direção, há um processo de disseminação tão grande nos lares, a falta de unidade, as pessoas estão tão perto, estão tão longe, porque a tecnologia veio, mas também está despersonalizando as pessoas. Ninguém tem mais tempo para conversar face a face, olho no olho, abraçar, perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi o seu trabalho, o que você está pensando da vida. As pessoas estão se relacionando agora com a máquina, com a questão virtual. E o que elas estão colocando como base de suas vidas? O que elas estão colocando como o fundamento para suportar o insuportável? Porque a vida não é nada bonita quando muitas vezes os inevitáveis, as coisas grosseiras, ríspidas, chegam na nossa casa, chegam nos nossos familiares, quando nós somos solapados por circunstâncias que são os ventos fortes, são as tempestades, é o nível da água subindo, porque há um nível também de perturbação, de desordem emocional, de desordem familiar. Qual tem sido a nossa base para suportar esses insuportáveis? Jesus estava falando, olha, o que vocês têm guardado em suas vidas. Ele cita aqui o exemplo de 2 homens. Ele fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Muitas pessoas ouvem, escutar é diferente de ouvir. Talvez você saia daqui e diga assim: eu ouvi o pastor falando, mas você não me escutou. Porque escutar, meu irmão, envolve emoções,
Escutar envolve raciocínio. Escutar envolve comprometimento. Ouvir não. Eu ouvi alguém gritando, eu ouvi um barulho, eu ouvi alguém cantando, eu ouvi uma música, eu ouvi, mas não consigo traduzir, não consigo me envolver porque as minhas emoções estão fora daquele ouvir. Jesus está falando aqui, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Com certeza, houve um tempo que você tem que levar a sério qual tem sido a base da sua vida, qual tem sido a base da sua existência. Sabe o que é base? Você pode colocar coisa em cima, porque se tiver base, vai fazer o que, irmãos? Vai cair? Não. Boa base não cai, não. Você pode botar o que for em cima, a base está firme. Mas se você construir os seus conceitos e valores sobre terreno arenoso, sem base firme, quando você colocar o peso, a casa cai, a casa cai. O importante é você ver aqui que não está querendo insultar e nem falar mal do homem que construiu a casa com base fraca. Jesus está dando exemplo que tanto um quanto o outro pode sofrer reveses, porque a tempestade, o vento forte, o nível da água subiu, deu de ímpeto contra a casa, não foi só contra a casa que estava construída na areia, não. Deu de ímpeto contra a casa que estava construída na rocha. Na rocha. Em Mateus, nos revela que Jesus veio, e a Bíblia diz, para aqueles que estavam em trevas, resplandeceu a luz. Eu tenho percebido, irmãos, que essa nossa preocupação, ela tem sido para tudo, menos para praticar a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus, para transformar as nossas vidas, os nossos pensamentos, para formar personalidade realmente firme, coerente, caráter puro. Hoje, o que nós estamos assistindo aí é falta de Deus. O que estamos assistindo aí é coisa do pecado mesmo, desgraçando os corações, dilacerando as almas. A ausência de Deus é visível, fatal, porque pessoas estão construindo suas vidas sobre terreno arenoso, areia movediça. Nós temos que pensar que nesse momento, só quem pode nos garantir de que não pode quebrar, que não pode ser destruído, se chama Deus. Ele é a nossa rocha. Enquanto o homem não retornar para essa base, ele vai sofrer os algozes, vai sofrer as terríveis tempestades dessa vida. Que às vezes a gente vê pessoas desestruturadas, reclamando, murmurando, pessoas que estão dentro da casa de Deus, famílias dentro da casa de Deus, mas estão com suas bases totalmente fora do princípio do escutar, de guardar. A Bíblia diz o seguinte: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo um tempo desse, um tempo de iniquidade, de desafeto, falta de relação afetiva. As pessoas não têm mais sensibilidade, valores pelas coisas que são moral, são ética. Nós estamos vivendo um tempo de tripudiação do ser humano. As pessoas têm vilipendiado uns aos outros. Há uma onda devastadora da moral humana. Esse é o tempo da iniquidade, das mudanças do costume, das relações. É o tempo da iniquidade. Quando hoje a igreja tem sido atacada porque nós pregamos a espiritualidade e a moralidade. Porque a espiritualidade não pode andar sem a moralidade, nem a moralidade andar sem espiritualidade. As duas andam juntas, são casadas. Então eu tenho que ser espiritualmente puro e moralmente puro. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Como nós podemos formar a base da família se o que entra na nossa casa é lixo, porcaria? Se as conversas são conversas que desonram, conversas que destroem valores, princípios da Bíblia, da palavra do Eterno. Como vão construir base se o pai não dá um bom testemunho, se o filho não dá um bom testemunho, a esposa não dá um bom testemunho?
As desavenças, brigas, intrigas, são coisas constantes. Há pecado, a maldição dentro da casa. Qual é a base da sua casa, da sua família? Onde escancaramos a nossa casa e entra tudo que não presta, tudo que não serve. Aí depois achamos que Deus tem que resolver, que Deus tem que fazer algo por nós. Jesus falou, olha, se você não escutar, não construir uma base certa para a sua vida, para a sua família, a chuva, o vento forte, a tempestade, o nível da água vai dar de ímpeto contra a tua casa. E dá mesmo, irmãos. Dá e é forte o negócio, não é fraco não. É forte, porque o mundo joga pesado, joga muito forte. Temos que ver quais as brechas que temos dado para que a base da nossa casa tenha se tornado tão fraca. E hoje eu vejo isso, que o objeto de importância da primeira relação dos filhos são os pais. A primeira relação que os filhos têm são os dois grandes objetos dele, os pais. Mas os pais não dão testemunho. Como é que sua casa vai ser forte? Como é que a base vai suportar? É tempo da gente pensar e rever algumas coisas. Da gente ter humildade, simplicidade e confessar. Existem dois tipos de confissão na Bíblia. A confissão para a salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz, será salvo. Romanos 10, 9. E a Bíblia fala que essa é a confissão da salvação. Mas a Bíblia fala também que Deus só pode perdoar os pecados se houver confissão de pecados. Eu vejo por aqui que é tempo da gente começar a acertar o alicerce da nossa casa, tendo reconhecimento de coisas que estão, em vez de sustentar a base, estão destruindo. Coisas que, em vez de estar erigindo, está desbancando. O assoalho da casa está caindo. As paredes estão caindo. As colunas estão riando. A laje está caindo. É tempo da gente rever qual é a base que nós estamos colocando na nossa casa. É palavrão, é xingamento, é tratamento que tange a vergonha. É impressionante como a falta de respeito cresceu. Mas a entrada desse mundo moderno, pós-moderno, e hoje nós estamos no mundo globalizado. O que significa? Nós não temos mais nenhum impedimento. Nós temos agora as coisas tão rápidas. Não tem mais agora que esperar, não tem mais que ficar aguardando. Agora é tudo globalizou. Isso também trouxe a maldição, porque as pessoas com isso aceleraram no pecado, aceleraram na iniquidade. O que você tem colocado como base da sua casa? Eu tenho falado aqui sempre, irmãos, os valores de ter um filho dentro da igreja, uma criança dentro da escola bíblica dominical, sendo ministrada, sendo totalmente fortalecida em sua base, com coisas espirituais, morais, civismo, afeto, fortalecendo personalidade. Isso é fortalecer a base da família. São valores. A igreja, fala a igreja como instituição, não como uma visão universal espiritual. Fala a igreja, instituição, é o lugar que mais salva vidas. Aonde as pessoas chegam aqui quebradas, desajustadas, totalmente arrebentadas, e chega aqui, toma um banho de valores, de autoridade, de conhecimento, e Deus transforma. Esse é o caminho. Ainda que o lar tenha enfrentado tudo, olha, não tire o seu lar da base. Não coloque outra estrutura para sustentar a sua casa, a sua família. Feliz que às vezes, às quartas-feiras, os adolescentes se reúnem aqui e eu estou cansado. Graças a Deus, todos lá em casa estão trabalhando. A única que não trabalha é a Betinha. E a Beta chega assim, pai, olha, quando é 7h30, você tem que me levar para a igreja. Irmãos, eu confesso que dá vontade de falar assim, minha filha, tomei um banhozinho quentinho.
Pai, eu tenho que estar lá, porque o Duda falou que vai ter esse trabalho lá, vai ter isso. Tá certo, minha filha, se arruma aí que eu vou te levar. Você está entendendo o que é formar a base? Formar a estrutura da personalidade, do caráter. É aqui, é com a palavra de Deus. Jesus falou, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus já estava uma semana ensinando a multidão, uma semana. Esse é o fechamento. Ele falou de amor, de perdão, ele falou de casamento, ele falou de pessoas que precisavam serem transformadas, ele falou de tudo. E quando no final do seu sermão, que esse capítulo 7 fecha o capítulo 5 de Mateus, é o sermão da bem-aventurança, o sermão da montanha. Jesus encerra dizendo estas palavras, depois de uma semana ensinando, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente. Eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso. Tem sido um tempo que você tem que ter tirado para orar, para ler a Bíblia. Tem sido corrido, tem sido realmente difícil. Tire um tempo, metodicamente. Coloque seu celular para despertar. Coloque lá, momento de oração, momento de ler a Bíblia, momento de ouvir a palavra. Tenha tempo para se relacionar com Deus. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde pessoas estão perdendo completamente a coerência. Eu falo literalmente a coerência. Pessoas que não estão sabendo mais o que fazer de suas vidas. Não sabem mais o que fazer de suas vidas. Isso é falta de estrutura. Porque se faltar dinheiro, as pessoas estão se matando. Se faltar o alimento, as pessoas estão se desesperando. Cadê Deus? Cadê a confiança? Cadê a fé? Está faltando isso. Sabe por quê? A base está errada. A base está faltando. Aquele que pode sustentar, suportar. É incrível como a gente vê pessoas que perderam completamente a racionalidade, porque ficaram desempregadas, porque tiveram doenças, porque enfrentaram problemas no trabalho. Isso é porque elas não se conhecem, nem conhecem a Deus, porque se conhecessem, você é filho de Deus. Filho de Deus anda e fala e age como filho de Deus. Amém, irmãos? E Deus continua sendo nosso Pai. Eu me recordo muito desse próprio capítulo que Jesus fala a respeito dos cuidados de Deus conosco. Ele diz o seguinte, olha, se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele diz assim, qual é o filho que pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Ninguém faz isso. Jesus falou, olha, se vocês são tão mal, esse mal é porque não há em nós uma totalidade de bondade, de excelência. A gente pode ter até alguma aptidão, alguma coisa que seja até reconhecível, mas nós todos não somos bons, temos falhas. Jesus falou, se vós sois tão mal e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai que é todo perfeito. É isso que Deus quer fazer com você, com sua família. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos clamar pelas famílias, Senhor. O nosso compromisso aqui é pelas famílias, pelos lares, pelos filhos, pelas esposas, pelos maridos. Oramos, Senhor, por causas, por problemas, por lutas. Pedimos nessa hora, meu Deus, se houver alguma coisa atingindo esse lar, atingindo o coração desse homem, dessa mulher, desse filho, Espírito Santo, que possam encontrar conforto, ajuda, consolo, socorro da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é fonte de vida inesgotável. E nós clamamos agora que essa unção, que esse poder entre nessa família, renove o coração desse marido, dessa esposa. Senhor, tira agora, Senhor Deus, todo mal
toda palavra de maldição, todo espírito de feitiçaria, todo laço do diabo que entrou nessa casa, pensamento de destruição, pensamento de morte, pensamento, Senhor Deus, de desistência da vida, pensamento, Senhor Deus, que está tirando a saúde, a felicidade, o sonho dessa pessoa, eu repreendo agora. Sai, entre a palavra de Deus no teu coração e sai agora todo pensamento mau. Deus tem coisas boas para você. Traga para dentro da sua vida aquilo que pode realmente te dar esperança. E a tua esperança, a minha esperança, a esperança deste país, do nosso estado do Rio de Janeiro, da nossa cidade, se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe seus sonhos. Peça a Deus, antes de dormir, ore a Deus. Peça esclarecimento, peça a Deus a direção, discernimento. Não age sem orar, não age sem ler a Bíblia. Fale com Deus, volte a trazer realmente o fundamento que vai suportar todas as coisas na sua casa, na sua vida. Traga a palavra, traga o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te abençoo, abençoo sua casa, abençoo suas mãos, seus pés, aonde você pisar, onde você tocar, que o Senhor possa te dar por herança. E se você, meu irmão, minha irmã, ainda não entregou o teu coração, ainda não é batizada, não tomou um compromisso, hoje, não amanhã, hoje é o dia da tua salvação, porque o amanhã não nos pertence. Senhor, abençoe cada família. Eu oro pelo Brasil, Senhor. Eu oro por todas as famílias do nosso país, Senhor. A direção, o rumo da nossa nação, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. E você que pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Faça isso, meu irmão. Traga a sua família para o fundamento real. Engraçado que as pessoas têm ouvido e não percebem que Deus tem chamado, mas só estão ouvindo. Não consegue escutar, não consegue se envolver emocionalmente, racionalmente. Deus tenha misericórdia. Existem pessoas que dizem assim: pastor, eu sei até que eu estou errado, eu sei até que isso não é correto, mas vocês percebem, as pessoas estão assim, mas não praticam. Eu digo que você ler a Bíblia e não crer, não praticar, você é um religioso. Religião vem do latim, do verbo religare. Religare é religar de novo. Mas a religião não salva, quem salva é Jesus. Quanto à família nas mãos do Senhor Jesus, nós vamos ofertar, dizimar, como a palavra de Deus diz. Eu quero, antes de nós ofertarmos, ler um trecho, o que a Escritura nos diz a respeito da nossa semente, a importância. É um princípio, irmãos, ensinarmos nossos filhos isso, a ofertar, a dizimar. 2 Coríntios, o capítulo 9, eu tenho ensinado essa igreja a tudo que vier na sua mão, como salário, como herança, o que vier na sua mão, tire o dízimo. O dízimo é 10ª parte de tudo que você ganha. Tire o dízimo. Você é vendedor de cosmético, você vende cuscuz, vende salgadinho, tire o dízimo, oferte, dizime ao Senhor. Irmãos, isso é praticar, é ouvir e praticar. E a gente sabe que nisso tem uma promessa. A Bíblia diz que tem uma promessa. E eu quero mostrar aqui para vocês, 2 Coríntios 9, o verso é o 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
Não há nenhuma injustiça aqui, tá, irmãos? Deus não está aqui tentando massacrar quem dá pouco, não. É a realidade. O texto diz uma realidade, ó, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. É a lei da proporcionalidade. Então, olha o que Deus está falando. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, é importante que você saiba que Deus, quando vê a sua semente, o seu dízimo, a sua oferta, Ele não vê dinheiro. Nós é que colocamos a cifra, porque nós precisamos da cifra. Mas Deus vê, sabe o quê? Fidelidade. Fidelidade. Há muitos irmãos passando necessidade porque não são fiéis a Deus. Não estou dizendo que todos estão passando necessidade, é por causa de infidelidade. Mas muita parte, isso está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia lá, Paulo fala lá em Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz, ó, por isso que há no meio de vós muitos fracos, não poucos os que dormem. Fracos, doentes e os que dormem. Então, você quer realmente ter um relacionamento com Deus? Seja fiel a Deus. Não, pastor é só um interlocutor. Estou aqui só para poder aumentar o que está aqui e chegar ao teu coração, mas é o que está ali que vale. Então, seja fiel a Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu estou falando isso porque eu também estou vendo jovens aqui. Eu ensino a minha filha tem 14 anos, eu falo para ela, filha, pega a sua oferta do seu santo dízimo, entrega. Você entrega. Ela que pode aqui. Você tem que aprender o princípio da prosperidade com Deus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, tem gente que fala assim, mas eu ganho tão pouco. Meu irmão, não é o valor que você dá, é a fidelidade. Já falei isso. Então, a Bíblia diz o seguinte, se você não é fiel no pouco, você também não será fiel sobre o muito. Jamais, porque o princípio não entrou dentro dele. A palavra não está dentro dele, é o princípio. Não tem essa. Eu não espero chegar outro dia, entrou um dinheirinho nesse bolsinho aqui, seja qual for, 100 reais, 50 reais, eu separo. Isso aqui pertence ao meu Deus. Pertence ao meu Deus, não é meu. Lá em casa a pessoa até sabe, primeira gavetinha lá, a gente põe lá, aquele dinheiro pode, pai, quer comprar Coca-Cola? Não pode tocar ali. Não toca. Não toca mesmo não, irmãos. Porque está escrito lá, ó, dízimo, oferta, não tocam. É princípio. Tem que ensinar seus filhos, tem que ensinar sua casa. Coloca lá, coloca o dizer bíblico lá. Irmãos, se nós não ensinarmos a nossa casa, como eles serão abençoados? Se os nossos filhos estão roubando a Deus, se a nossa casa está roubando a Deus, se não tem fidelidade a Deus, vai ter fidelidade às pessoas? Não vai, irmãos. Se uma pessoa não é fiel a Deus, ela não será fiel a mim. Não será. E isso até bíblico. Eu vou dizer para vocês. É um culto da família. Eu estou falando para a família. E você pode dizer, pastor, eu não sou batizado. O dízimo é uma lei universal. É para todos aqueles que querem a prosperidade. Não tem nada a ver em relação à salvação. É fidelidade e prosperidade. Aí, a Bíblia fala que o próprio Deus nos trata assim. Só você ler lá em Samuel, 2 Samuel 2,30. O Senhor diz assim, olha, na parte B do versículo, eu honrarei aqueles que me honrarem. Eu desonrarei. Tem uma tradução que diz até assim, eu desprezarei aqueles que me desprezarem. Eu não vou falar mais nada. Deus abençoe sua vida. Seja fiel. Pegue o seu santo dízimo, sua oferta. Se você não tem, peça ao Senhor. Da próxima vez que você vier, tenha uma semente para dar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa semente, a semente
da nossa fidelidade, Senhor. Honra a nossa fé. Abençoe, Senhor, essa casa espiritual. Abençoe os nossos irmãos. Senhor, clamamos por aqueles que estão desempregados, estão sem, Senhor Deus, uma porta que possa, Senhor, sustentar, mas o Senhor é a porta que não fecha. Apocalipse 3:7. Se alguma porta humana fechou, a porta do Senhor ainda está e continuará aberta. Toma em tuas mãos. Queremos orar também pela pastora Regina, Senhor, em nome de Jesus. Toca no físico, Senhor. Toca, Senhor Deus, para que em nome de Jesus caia por terra toda seta maligna, toda doença, Senhor Deus, toda, Senhor Deus, falta de atenção também pode ser da pastora Regina, Senhor Deus, para que ela possa se cuidar. Espírito Santo, queremos ver a pastora com saúde, queremos ver a pastora Regina, Senhor Deus, nesse culto abençoada. Nós não aceitamos essa doença, em nome de Jesus. Amém.